Olá, eu sou Matheus Sabat que eu vou falar um pouco sobre o artigo Uma tabela periódica dos elementos e seus íons para cientistas da Terra. Eu vou tentar responder as 3 perguntas propostas. Quais as principais diferenças entre a tabela usual e a tabela das geociências, a importância dela na geoquímica e as dificuldades para entender o artigo, fazer o resumo e o vídeo. Basicamente, aqui eu trouxe uma tabela usual, que ela é bem concisa, a gente percebe, ela tem os elementos, é organizada através de seus números atômicos, do 1 ao 18, da esquerda para a direita e baixo para cima, organizada em períodos e em grupos, né? E aqui uma separação de quais os tipos de elementos estão organizados em cada grupo. Essa daqui é uma tabela das geociências. A gente pode perceber que ela tem muito mais informação, ela tem outros compartimentos, né? Ela é dividida em mais partes, ela tem outras tabelas aqui embaixo com outros padrões, né? Outras relações entre esses elementos. E uma diferença interessante é que ela é organizada com relação à carga dos elementos, aparecem mais vezes, certo? Aqui é basicamente a diferença entre o símbolo da tabela usual e o símbolo da tabela das geociências. Número atômico, massa atômica e os níveis de energia, os elétrons em cada nível de energia. E na tabela das geociências tem mais informação. Tem a carga, tem o raio iônico, os isótopos, os decaimentos radioativos e linhas de tendência de padrão de potencial iônico e relações de carga-raio. Algumas diferenças aqui são a tabela convencional organizada em ordem crescente do número atômico. Como eu falei, os períodos indicam a camada eletrônica mais energética. Então, primeiro período, primeira camada. Segundo período, segunda camada. Né? Onde estão os elétrons mais energéticos. E os grupos e famílias têm relação com as propriedades físico-químicas de cada elemento. Já a tabela das geociências é organizada segundo a carga. Então, os elementos trocam de posição se comparar com a tabela usual. Né? Isso leva à repetição de elementos, como eu comentei. Então, o ferro aparece o ferro elementar, o ferro 2+, o ferro 3+, o ferro 6+. Né? Isso permite, por exemplo, estabelecer relações de quais grupos são formados. Né? Então, o ferro pode se ligar com o oxigênio, por exemplo, e formar grupos perferratos. Né? Os tamanhos dos símbolos têm relação com a sua abundância na crosta, então no ambiente de forma geral, seja na água, em solução aquosa, na crosta terrestre. Então, berílio tem bem menos do que sódio e magnésio, por exemplo. Né? E as linhas de tendência, como eu comentei. Todas essas informações dispostas permitem estabelecer vários padrões geoquímicos, né? Padrões mineralológicos, petrológicos, de soluções aquosas, de surgimento e manutenção da vida, de como as espécies interagem e se regulam nos diferentes compartimentos ambientais. Né? Se alguma espécie química está mais lixiviada nos compartimentos aquosos, ou se ela está mais presente no manto, por exemplo. Né? Tudo isso a tabela traz de informação. Né? E de que forma os íons, os cátions e ânions se relacionam. Se eles formam óxidos, sulfetos, sulfatos, brometos, aletos de forma geral. Né? E isso explica quais minerais são encontrados, quais são enriquecidos, quais elementos ocorrem naturalmente na natureza. Né? Então, são esses padrões da geologia e da mineralogia que podem ser estabelecidos a partir dessas informações. Com relação às dificuldades para entender, é basicamente entender
a grande quantidade de informações que se tem na tabela, né? Ler a legenda, entender, encontrar aquela legenda ao longo da tabela, interpretar, né, de que forma os padrões se repetem, de que forma as espécies estão dispostas para seguir aqui e formar aqueles padrões, né, e transmitir isso de forma sintetizada em um resumo e um vídeo objetivo, claro, e que possa representar essa importância dessa tabela de facilitar a comunicação da química e facilitar a visualização de como os elementos estão dispostos na natureza e de como eles interagem entre si. Basicamente é isso que eu entendi da tabela. Ela vem para facilitar essa interpretação, essa comunicação das duas áreas. Seria. Obrigado pela atenção.